Minhas caras, meus caros, na República Romana, um general não podia atravessar o rio Rubicão liderando tropas, porque isso era considerado uma ameaça ao poder civil, aos poderes constituídos, né? E se o fizesse, poderia ser punido pelo Senado. Júlio César, na caça a Pompeu, atravessou o Rubicão, né? E disse uma frase, eu teria dito uma frase que entrou para a história: alia jacta est, a sorte está lançada, né? E atravessar o Rubicão virou assim uma espécie de metáfora, de símbolo, de algo que está feito e não tem como voltar atrás. Depois dali, a pessoa ou avança e consegue aquilo que quer, ou se encontra com o seu destino, né? Júlio César atravessou o Rubicão. A sua intenção era provavelmente fundar o Império Romano. Pouca gente sabe, mas César não foi imperador de Roma, né? O primeiro imperador de Roma foi Otávio Augusto. Ele se encontrou antes com o seu destino, que não foi muito bom, né? Jair Bolsonaro, à sua maneira, junto com Braga Neto, seu ministro da Defesa, né, ambos resolveram atravessar o Rubicão, atravessar a linha, fazer o proibido, com a Operação Formosa, né? Sim, essa operação existe desde 1988, vocês já cansaram de ler, de ouvir isso certamente no dia de ontem, né? Uma ação da Marinha de defesa do território brasileiro contra eventual invasão estrangeira. Não é uma ameaça ao povo nativo, não é uma ameaça aos poderes. Desta feita, essa ação contará com a ajuda das duas outras forças armadas, né? E numa patranha ali organizada por Bolsonaro e por Braga Neto, esse destacamento, armado até os dentes, vai passar por dentro de Brasília, né? Pela esplanada dos ministérios, à vista dos três poderes, no dia em que está prevista a votação da PEC que reinstituiria o voto impresso no Brasil. Não vai acontecer porque o texto será rejeitado. E acredito que desta feita, agora ainda mais, né? Acho que essa decisão do Bolsonaro conseguiu virar alguns votos contra ele. E ele já sabia que seria derrotado. Aí muita gente está dizendo: ah, isso é uma ameaça de golpe. Não, que é uma ameaça, sim. Agora eu pergunto, será que Bolsonaro pode mesmo dar o golpe? Será que ele conta com as Forças Armadas para isso? Uma coisa é Braga Neto fazer essa determinação, os comandantes militares não quererem comprar briga com ele e, bem, toparem, vá lá, que se faça. Outra, diferente, é fechar o Congresso, é fechar o Supremo e sair distribuindo porrada por aí e, sim, matando pessoas. É importante que a gente diga que golpes militares matam pessoas. Como matou o golpe de 64 e suas consequências. Então, tenho dito sempre, dar golpe pode ser até fácil. A questão, o X do problema, é como segurar esse golpe depois. E não há a menor condição de isso acontecer. Isto não significa, obviamente, que não seja um arreganho autoritário. Numa entrevista concedida ao site Antagonista, o Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que isso é uma coincidência trágica. Embora ele reconheça que não é usual a tropa passar por dentro de Brasília. Bem, presidente da Câmara, ou uma coisa ou outra, é uma coincidência trágica, né? Ou então não é usual passar. E não é usual passar e, portanto, é uma ameaça. E a única coisa sensata a fazer, né? O único comportamento decente, o único ato decoroso, obviamente, os deputados recusarem o voto impresso, dizerem um não sonoro a Bolsonaro. Não é mais uma questão política, é uma questão de decência e de vergonha na cara. É isso aí.